Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à série Apocalipse. Falaremos a respeito da carta à igreja em Tiatira. A minha oração é que o Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria, que possamos ser confrontados e abençoados pela palavra da verdade, pela palavra de Deus. Aleluia. Queridos, em Apocalipse 2, 18 e 19 está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Amados, antes de analisarmos o texto, a gente precisa abrir os nossos olhos para entender como era a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira tinha uma posição geográfica privilegiada. Ela ficava no meio do caminho por onde viajava o correio imperial. Era por esse caminho que se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Tiatira era uma cidade política e culturalmente marginalizada. A sua identidade vinha do aspecto econômico. Ela tinha alianças comerciais de metais e tecidos. A gente tem essa informação lá em Atos 16, 14, depois se dá uma olhada. Tiatira também era sede de vários importantes grêmios de comércio. Comércio de lã, de couro, de linho, de bronze e muitos outros. Uma dessas corporações vendia vestimentos de púrpura. E é provável que Lídia fosse uma representante desta incorporação em Filipos. Esses grêmios, queridos, tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como social e recreativo. Seria quase impossível ser comerciante sem fazer parte desses grêmios. Estar fora era praticamente um suicídio comercial. Era de fato perder as esperanças de prosperidade e riqueza. Porém, cada grêmio tinha sua divindade tutelar. E nas festas haviam banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos. As festas costumavam acabar cheias de práticas licenciosas. William Barclay diz que em Tiatira não havia perseguição. O perigo estava dentro da igreja. O que os cristãos deviam fazer então nessas circunstâncias? Progredir ou transigir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser santo ou esperto? Qual a posição do cristão? Se sai do grêmio, perde sua posição, reputação e lucro financeiro. Se permanece nessas festas, nega Jesus. Querido, responda de forma sincera. O que você faria? Busque essa resposta dentro do seu íntimo coração. E dependendo da sua resposta a Deus, ore, para que jamais passe pela sua cabeça negar a Jesus com práticas que desobedecem a sua palavra, práticas que vai contra a ética e a verdade. Vamos continuar aqui essa introdução. Nesta situação, Jezabel fingiu saber a solução. Disse ela: para vencer Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Queridos, o ensino de Jezabel enfatiza que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Ou seja, é necessário estar na lama para conhecer a imundície. Vamos observar a seguir como Jesus vê essa igreja. Em primeiro lugar, era uma igreja dinâmica. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Ele não está apenas nos candeeiros, ele também anda no meio dos candeeiros. Ele reconhece as obras da igreja.
ele reconhece as tribulações da igreja, bem como o lugar aonde a igreja está. Os olhos de Jesus conhecem tudo e sonda a todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele vê suas obras, reconhece o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Tiatira, queridos, era uma igreja que passava pelas provas de forma firme. Eles estavam em franco progresso espiritual. As suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Nesse momento, eu abro um parênteses para lhe fazer uma pergunta. Como está a sua caminhada com Jesus? Ele vê o seu amor, ele vê a sua fé, ele tem enxergado o seu serviço. Você ainda está debruçado em cima das suas primeiras obras? Sabe, responder a estas perguntas de forma sincera trará a você um cenário de onde você está em Cristo nesse momento. Isso é muito sério para a sua vida. Em segundo lugar, era uma igreja tolerante ao pecado. Antes de Jesus reprovar a falsa profetisa Jezabel, ele reprova a igreja. Tiatira estava crescendo, por isso Satanás procurava corromper o seu interior. Em vez de atacá-la de fora, ele estava atacando dentro. Jesus reprova a tolerância da igreja com o falso ensino e com a falsa moralidade. Tiatira, queridos, tolerava essa falsa profetisa, chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo grande influência na igreja, assim como a Jezabel havia exercido sobre Israel no passado. Foi Jezabel que introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Sabe, amados, a Jezabel de hoje está espalhada pelo mundo. Ela se multiplicou. Por isso, nós temos a necessidade de orarmos e vigiarmos o tempo todo. O tempo todo. Olha o que Jesus diz em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu e você estamos em uma luta constante. Por isso, não abaixe a guarda. Se alimente do que te mantém forte contra as artimanhas de Satanás. Querido, meu convite é revista-se de poder e proteção, conforme está escrito em Efésios 16, 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverem na oração por todos os santos. Aleluia! Queridos, lembre-se também que não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus lhe protege e lhe dará um escape em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Tiatira era uma igreja confrontada e encorajada. Deus é paciente e longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso ele usa a disciplina como um ato de amor. Seu desejo é que todos cheguem ao arrependimento por isso. Por isso, queridos, ele está dando tempo para que o pecador venha se arrepender. Sabe, antes de Jesus confrontar a igreja com juízo, ele a confronta com disciplina. Jesus traz o sofrimento e a tribulação. O leito da prostituição torna-se leito de dor e até mesmo de doença terminal. Jesus transforma o prazer do pecado em chicote de disciplina. E isto é sério demais, igreja.
Jesus Cristo, queridos, foi moído no madeiro para nos tornar livres do pecado e da morte. O tempo da graça passará. Então virá a sua justiça e seu juízo sobre todos. Justiça para os que persistiram na luta contra o pecado. Todos os que buscaram andar em obediência às ordens do Senhor. Juízo sobre os que negaram o sacrifício de Jesus. Em quarto lugar, Tiatira era uma igreja encorajada a ser fiel. Uma igreja recompensada pela sua vitória. Queridos, o jugo de Cristo é suave e leve. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos. Ser crente é ser verdadeiramente livre. Nossos olhos precisam se manter em Jesus Cristo até que Ele venha. Aleluia! A minha oração é que eu e você possamos conservar o selo do Espírito Santo, pois o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. Perseverança, amados, é a marca dos santos. O vencedor irá julgar os ímpios ao lado do Rei Jesus. Seremos revestidos de autoridade. Iremos conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Glória a Deus! Nós, os salvos, receberemos a estrela da manhã. Nesse dia, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sua palavra é fiel e verdadeira. Que Deus nos abençoe, queridos, para que possamos prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarda, que Ele possa transformar, trazer revelação para a sua vida. Eu oro para que o Senhor te visite nessa manhã, para que o Senhor te visite nesse dia, que Ele derrame sobre a sua vida graça, favor, que você seja revestido de autoridade para pregar o Evangelho, que você seja revestido de autoridade para lutar contra a tentação, contra as coisas que o mundo tem te oferecido. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo e resista ao mal que tem nos visitado constantemente. Em nome de Jesus. Amém.